Olá, tudo bem? Bem-vindos a mais uma entrevista hoje no Direito de Voz. E para você que ainda não é inscrito, se inscreva aqui, notifique e comente. A gente quer muitos comentários, porque cada vídeo vem uma personalidade diferente, com uma proposta diferente, uma visão de mundo diferente. Esse programa é com base democrática para a gente escutar todas as pessoas e as pessoas da sociedade que vão construindo essa nossa sociedade brasileira, tijolinho por tijolinho. Hoje nós vamos conversar com ele, advogado, formado na FMU, aqui em São Paulo, em 1991. Ele iniciou a advocacia em 92, já vão se completar quase 30 anos de advocacia. E em 94 ele montou o escritório, titular hoje na área empresarial, um modelo do escritório boutique. Eu também vou fazer essas perguntas para você que é estudante ou você que é advogado recém-formado, saber como é que funciona o escritório boutique, como é que é o modelo de negócios e o modelo de advocacia no escritório boutique. Ele foi presidente da Comissão do Cooperativismo da OAB São Paulo, na gestão Marcos da Costa. Hoje é vice-presidente da Comissão de Direito Cooperativo na OAB Bahia. Hoje nós estamos com o senhor doutor Constantino Salvatore. Tudo bem, Constantino? É um prazer ter. A casa é sua. Boa tarde. Como é que vai? Eu que agradeço o convite, querido Renato Mainart, um dos exponenciais da advocacia nacional. É uma honra estar aqui frente a frente com você no seu programa Direito de Voz. Assisti o primeiro programa com o senador Álvaro Dias, foi sensacional. Vim acompanhando os demais, sempre assuntos interessantes do cotidiano. Queria dizer que é uma alegria imensa, uma satisfação estar aqui para conversar com você. Me sinto honrado de verdade, de coração, pelo convite. Vamos bater esse papo aí, tentar trazer informação para quem nos assiste. Uma boa tarde e parabéns aí por ser esse grande advogado que é, e não só advogado, né? Participando na sociedade civil, atuando aí em vários campos. Então, é uma alegria estar aqui com você. Obrigado, Salvatore. A casa é sua, se sinta tranquilo. Salvatore tem um programa também, nós vamos conversar nessa questão do programa dele, Direito em Pauta. Também assisto todos os programas, viu, Constantino? Você assiste os meus, eu assisto os seus, e a gente vai crescendo e vai aprendendo junto também, né? Constantino, me conte. Você foi advogado desde 1992, né? Começou a atuar na área. Como é que foi o começo na advocacia? Para o pessoal que está assistindo, nós temos advogados recém-formados, estudantes, ou advogados que já estão atuando. Então, assim, é legal essa troca de ideia, porque acaba nessa ideia pensando alguns pensamentos e a pessoa falando assim, olha, isso aqui é interessante, eu fazer isso, eu posso levar essa dica para mim. É verdade. Sabe que tem uma história interessante, né, da minha vinculação com a advocacia. Eu nunca quis ser advogado, mas calma que eu vou justificar. Eu nunca quis ser advogado, eu queria ser dentista. Então, na minha adolescência, eu passei falando que eu queria ser dentista. Eu comecei a trabalhar, quando eu tinha 16 anos, eu comecei a trabalhar numa empresa, João Fortes Engenharia. Foi o único lugar que eu trabalhei, fiquei lá por 10 anos. E aí eu prestei USP para odonto e não entrei. Se eu tivesse prestado para direito, eu teria entrado, mas eu não entrei porque, naquela época, odonto era mais concorrido. Na época era odonto e marketing, né? Era concorridíssimo. Também. Medicina era uma loucura, sempre foi. Mas odonto, naquela época, 90, 86, 87, era bem disputado. E aí, nesse período, eu estava na empresa. E aí, eu tinha um chefe lá que chamava Juraci, dá um abraço para ele aí, se nos assistir. E ele ficava falando, cara, você não tem nada com dentista, você trabalha, era auxiliar do departamento pessoal. Ele falou, cara, você tem que ser advogado, você fala bem, você está aprendendo a faculdade errada, né? Está na faculdade errada. Aí, cara, de tanto ele falar, eu falei, quer saber, vou prestar. Eu não tinha entrado, né? Aí falei, vou prestar direito. E aí prestei direito, prestei algumas e passei na FMU. Falei, vou fazer FMU esse ano, depois eu vejo o que eu faço. Cara, quando eu botei o pé na faculdade, que eu comecei a assistir as aulas, eu me apaixonei. Ele estava certo mesmo. E aí, assim, até hoje eu sou apaixonado pelo direito, pela advocacia. Ele tinha toda a razão, eu tenho que agradecer a ele por ter me dado esse empurrão.
Daí surge Ele a minha teve essa vinculação. visão, né? Ele teve essa visão. Daí chega a minha vinculação com a advocacia. Vou para a faculdade, adoro a faculdade, faço a faculdade, naquela época a FMI hoje, não que seja uma faculdade ruim, mas naquela época ela estava no auge, com vários professores famosos, tal, e faço a faculdade, aí já vai a primeira dica. Começa o bom advogado na faculdade, né? A gente ouve muito isso, mas independente da faculdade que você está fazendo, tem que fazer bem feito, tem que se dedicar. Aí eu assisti as palestras, eu comecei a entrar nesse mundo do universo jurídico, entrei de cabeça. Eu assistia a palestra, eu lia e fui me dedicando à advocacia, e aí a paixão foi crescendo mais. Quando eu saí da faculdade, eu saí da faculdade em 91, em 92 eu já montei o escritório em sociedade com esse meu chefe da empresa, que era advogado. Ele falou, você tem que ser advogado, a gente vai montar escritório junto. Eu montei escritório com ele dali, óbvio que eu aproveitei a bagagem dele, que ele já era mais velho, mas eu sempre me dediquei à advocacia, sempre, desde lá do primeiro escritório, que era uma salinha super pequena, na Martins Fontes, do lado da Delegacia Regional do Trabalho, fazia cálculo de monte, atendia um monte de gente, uma parte só virava cliente, outra parte você fazia o cálculo e não dava nada. E, a partir dali, eu fiquei com ele até 94 e eu falei, eu não quero essa advocacia, eu quero uma advocacia diferenciada, quero uma advocacia de estar próximo do cliente. Lá a gente fazia, era uma advocacia trabalhista, mas era massa, era cálculo de emprego. Era massa, né? Era o centrão, né? O de escritório. Fazia só reclamante. Pô, não é isso. Eu não quero me dedicar a fazer cálculo e fazer essa atividade repetitiva. Eu quero uma outra advocacia. E a gente conversou, eu montei um escritório, mas aí eu tentei virar a chave para trabalhar para a empresa, fazer advocacia trabalhista empresarial. Sim. E acho que foi outro passo acertado. Primeiro foi fazer direito, e não odonto, e o segundo foi virar a chave. Essa virada de chave me deu amplitude. E a gente passou a atuar em várias áreas, e dali virou uma advocacia empresarial. Então, hoje então, isso que você conta para o novo advogado hoje, que assim visualiza o campo de mercado, né? E que tem vários, né? Mas assim fique sempre atenado e não tenha medo dessa mudança de chave, né? É exatamente isso. O segredo é assim, vai atrás daquilo que você acredita, porque assim, se eu tivesse lá, eu talvez financeiramente estivesse melhor, porque a gente tinha muito cliente no início de um negócio. Eu poderia, sei lá, ter hoje 40 mil clientes. Mas eu não estaria feliz, porque eu não estaria fazendo a advocacia que eu acredito, essa advocacia diferenciada. Você mencionou a história do escritório boutique. É uma coisa de dar um atendimento diferenciado do volume. Então, não ter medo também de buscar o seu sonho, aquilo que você acredita. Eu acho aquilo que você trabalha bem, né? Aquilo que você levanta da cama e levanta feliz, né? De falar assim, hoje eu vou trabalhar, exatamente, de sábado e domingo, né? Falar assim, saudade para o escritório. A gente fica mais tempo no trabalho do que em casa, né? Que as esposas não escutem, né? Porque a gente tem hora que a gente tem vontade de domingo e trabalhar no escritório, só que a gente tem que se segurar e falar assim, não, é muito trabalho, né? Mas é quando a gente gosta, né? Quando você gosta do escritório, a gente vai longe. Sabe que eu não chego a tanto, mas eu gosto bastante. Só de sexta-noite, né? Só chegando de sexta, sábado, né? De sábado você vai, eu acho que de sábado você sempre arruma e fala assim, não, tem que dar uma passadinha no escritório. Eu acho que as dicas são essas, assim, acredite no seu potencial, mas tem que estudar. Eu costumo falar muito isso aqui no escritório. Advogado, a gente tem muitos advogados, mas o advogado que é protagonista, que consegue viver bem da profissão, ele tem que se dedicar, ele tem que ser diferenciado, ele tem que buscar aquilo que os outros não fazem, buscar inovação. A gente hoje fala de advocacia 4.0, de marketing, dessa coisa toda, que eu nem sou especialista, mas eu busco o conteúdo. Então, assim, se você for só advogado, você vai ser mais um advogado. Você vai poder ganhar um salário que qualquer um ganharia, mas não vai fazer diferença, né? Então, sei lá, um exemplo, vamos pegar um advogado famoso, Renato Mainardi. Você se dedicou para conseguir... Não está tão famoso assim, não, né? Não, mas eu sei, não, gostei desse. Um advogado que deu certo na sua advocacia. Você é um advogado que a gente pode falar, e aí sem rasgação de seda, mas você deu certo na sua advocacia. Mas ela teve um custo, né? Para você ser bom naquilo que você faz, não cai do céu, né? Tem que se dedicar, tem que estudar, tem que ser um dos melhores. Você, na sua área de atuação, talvez você não seja o melhor,
Você é um dos melhores, né? Quando alguém fala assim, vou tratar de precatórios ou de qualquer outro assunto que você atua, seu nome tem que aparecer, não precisa ser o primeiro. A gente acaba tendo uma base, né? A gente acaba trabalhando 10, 12 horas por dia, que é a mesma coisa que você trabalha, e estudando sempre e nunca parando, né? Essa questão. Eu acho que é isso. Então, é a paixão, gostar do que faz, estudar muito. Essa história de estudar muito, eu sempre ouço isso e falo, pô, mas será que é isso? Mas não é isso, né? Porque se você não estuda, você fica para trás. E aí você não consegue entregar. Você pode até conseguir o cliente, mas se você não entregar, o cliente não fica. Você Sim. não fideliza o cliente. É essa a diferença do escritório boutique, né? Que você tem um cliente fidelizado, né? O cliente não pensa em mudar de advogado, ele tem você como confiança, né? Você gera uma confiança. É exatamente isso. A coisa do boutique, na verdade, nem fui eu que nominei como boutique, a gente tem uma geração mais nova aqui no escritório. Não, nosso escritório é escritório boutique. Falei, cara, mas a gente não vende roupa, então, o que é boutique? Não, é esse atendimento que você sempre fala de estar próximo do cliente. E assim, eu não tenho nada contra os grandes escritórios. Então, sei lá, qualquer um deles, podemos citar vários, Matos Filho, todos eles são... Tem gênios lá, né? Tem gênios, tem profissionais competentíssimos que lidam com milhares e milhares de reais. Mas, normalmente, para o meu cliente, que é o médio pequeno, eu não estou falando de uma, sei lá, de uma Nestlé da vida, mas quando você quer atender o médio pequeno, se ele faz um esforço para ir para o escritório desse, ele vai ser atendido por mais um deles lá da base, ele não vai ser atendido pela pirâmide. A diferença do boutique é que todo mundo tem o meu celular. É óbvio que eu não faço tudo, é impossível. Eu tenho as pessoas que trabalham comigo, não é um escritório tão grande. Você tem as áreas, né? As áreas divididas pelos advogados. Mas o cliente tem o meu celular não só na reunião que a gente faz para fechar o contrato. Ele tem o meu celular se tiver uma dúvida na audiência, se tiver uma dúvida no contrato. É esse que é o diferencial, na minha visão, do escritório boutique. Sim. Essa questão de você estar próximo. E aí, trazendo o cliente para dentro da sua estrutura de trabalho, você fideliza. Então, eu tenho clientes que estão comigo aqui desde 94, de 93, de 96. Isso é muito legal, né? Você já tem o cliente como amigo. Cara, o cliente... Aí, assim, é o que você falou. Chega num ponto que até algumas pessoas me criticam. Pô, mas você convida o cliente para ir na sua festa de 50 anos. Cara, mas eu conheço o cara há 20 e tantos anos. Como é que eu falo com ele quase que semanalmente? Então, aí acaba acontecendo, né? Você acaba a ter um vínculo, eu não diria de muita amizade, mas você tem um relacionamento com esses clientes que não atrapalham no dia a dia. Eu não sinto que atrapalhe. Eu também acredito que nem você. É um crescimento, né? Fala assim, você trabalha com amor e o cliente acaba se sentindo abraçado, né? Acho que é acolhido, né? Assim, o cliente se sente acolhido. Daí, vamos pensar o seguinte: você veio numa advocacia antes da internet, né? Isso é muito legal para quem está nos assistindo. Você veio numa advocacia em 92, 93, a internet ainda não era, né? A gente vai falar em 98, 2000, que a internet começa a dar os primeiros passos, mas nós tivemos uma aceleração, né? Foi de 10 anos para cá, né? Então, e você então começou a ver a diferença da advocacia, né? Pegou todo esse trecho. E você veio nos primórdios de montar esse programa. Me conta como é que veio essa ideia de montar o programa. Sabe, assim, como veio a ideia de vir vendo a modificação da advocacia, né? Isso veio junto com a sua comissão da OAB de corporativismo, entendeu? Ou assim, veio com uma visão de falar assim, olha, a advocacia está mudando. Como é que vem a história do programa? A história do programa veio assim, é mais um link na minha vida, que eu não nomino de sorte, eu acho que não é sorte, é você estar no lugar certo, é você acreditar, aquela coisa de se dedicar ao negócio, e aí o universo devolve, né? Eu já tinha muita vontade de fazer, então, pela comissão, eu fiz muita palestra, mas aquela palestra presencial, aquela coisa antiga, eu fiz muita palestra, a gente fez congressos na OAB, vários congressos, congresso internacional, a gente foi pela OAB para Santander, na Espanha, fazer congresso internacional de direito cooperativo.
Foi bem legal. Aí, com a pandemia, o programa Direito em Pauta, ele começa em abril de 2020, na internet, pelo Instagram. E aí, como é que começa isso? Que é a história do link de novo. Tem um amigo, que inclusive é cliente do escritório, que tem um jornal na Granja Viana, que é onde eu moro. Esse jornal também circula em Alphaville e na Flórida, chama Granja News. Ele me ligou e falou, cara, preciso gravar alguma coisa aqui para o programa, tal. A gente está na questão da pandemia, abril, né? Falei, legal, o que você quer? Claro, pensa num tema para falar e vamos gravar alguma coisa, eu disponibilizo lá no meu canal do YouTube. Tá bom. E aí gravamos um primeiro programa falando de direito cooperativo. Tá? O cara, ficou muito bom o programa. Você não quer fazer um programa semanal, diário, quinzenal, mensal? Falei, cara, mensal é muito longe. Diário eu não consigo. Vamos fazer semanal. E aí eu comecei a fazer, fiz uns 2 ou 3 programas, e aí falei, cara, eu vou seguir esse negócio. Gostei bastante, a gente está levando informação, eu tenho essa gama de contatos na advocacia. Acabou gostando, né? Se adaptando ao horário, né? Como é que é as dificuldades de fazer um programa? Conta para quem ainda não tem o programa, né? Os advogados que vão montar o programa. É complexo. Por exemplo, o programa é ao vivo, pelo Instagram, toda quarta-feira, 19 horas. Hoje, inclusive, a gente tem. 19 horas. Coloca assim, ó, Constantino. Coloca que na nossa edição a gente coloca o nome. Fica bonitinho. Programa Direito em Pauta. Programa Direito em Pauta pelo Instagram, quarta-feira, 19 horas. Instagram, @Constantino Morello com 2 L's. Só apontar o dedo assim que você vai ver que na edição, aí ó, vai ficar bonitinho aqui. Né? Programa Direito em Pauta, toda quarta-feira, 19 horas, pelo Instagram, @Constantino Morello. A gente começou a fazer o programa, eu gostei bastante, não só de fazer o programa, mas do quanto a gente estava levando de conteúdo num momento difícil, estava todo mundo trancado, todo mundo com a questão da pandemia. A gente começou nessa linha de trazer alguma informação, mas de não fazer um programa jurídico, fazer um programa jurídico, mas com uma linguagem mais simples, sem juridiquês, trazendo assuntos do cotidiano. Não só técnico, né? Não só técnico, para todos assistirem. E o que é legal do programa é que a gente tem uma audiência que está fiel comigo, assim, desde o início, que toda quarta-feira acessa o Instagram, assiste o programa, que não são advogados, que são microempresários, que são empreendedores, alguns amigos de outros segmentos, até funcionário público. Eu não faço um programa voltado só para a advocacia. Eu faço um programa que trata temas jurídicos e temas do dia a dia. E a gente traz até entretenimento. Por exemplo, eu fiz um programa com Edmundo Animal, que é o jogador do Palmeiras, do Vasco, que foi um dos programas mais assistidos. E qual era a ideia do link jurídico com o Edmundo? Falar da coisa da administração da carreira, você precisou de advogado, como é que você lidou a questão dos contratos. Então, a gente trouxe toda a história, ele contou bastidores da seleção, da Copa do Mundo, e linkou com a questão jurídica. A gente fez um programa no final do ano. E aí você mostra a visão dele, né? Precisando de um advogado, como ele lida com os contratos. Aí a gente fez um programa meio musical, foi uma experiência diferente no final do ano, com o Eduardo Scavone, que é um cantor, e também nesse link, cara, como você já teve uma banda, você já gravou CD, qual a importância do advogado? E até eu lembro que ele falou alguma coisa assim, se eu tivesse advogados na época, talvez eu tivesse ido por um caminho diferente. E aí, além disso, a gente também traz programa jurídico. Então, assim, eu tive a honra de entrevistar o professor Ives Gandra, que falou dessa coisa toda do STF, desses problemas todos. Já entrevistei o Marcos da Costa, já entrevistei o Durso, já entrevistei o Luiz Viana, que é vice-presidente do Conselho Federal da OAB. Já entrevistei, na época o ano passado, o vereador Daniel Annenberg, que falou da cidade inteligente. Já falei com o Capes me deu a honra, a gente falou do PROCON. Não, e é legal, né? Porque você dá uma amplitude no teu canal. Você que não conhece o canal, Direito em Pauta, tá aqui, ó. Tá aqui. E assim, o legal do teu programa é que dá essa amplitude, né? E como é que você sentiu? O primeiro programa você falou assim, muita gente vai assistir, pouca gente vai assistir, vou colocar, vamos ver como é que vai ser, né? Você vira refém dessa coisa, né? E ele é ao vivo no Instagram, você vira refém daquele númerozinho. Ele fala, nossa, e quando você está passando ao vivo, vai aparecendo as pessoas assistindo.
Assim, eu já fui mais encanado com isso. Então, sei lá, a gente, no início, eu ficava muito preocupado, pô, mas será que vai ter audiência? Será que vai conseguir? Será que eu vou convidar o Ives Gandra e aí vai ter quantas pessoas assistindo? Mas, graças a Deus, tem dado bastante certo. Sei lá, no do Ives Gandra, a gente teve 1.700 pessoas Nossa, ao longo do programa, com o Durso também. O Edmundo era absurdo. O Edmundo, a gente tinha lá 800, 900 pessoas assistindo simultaneamente. É um negócio, mas porque o cara é o Edmundo. Mas a gente tem uma média boa de audiência, o que é legal. Ele fica disponível depois no IGTV do meu Instagram. sim. E a gente tem lá 300, 500, dependendo da matéria, 700 visualizações. Então, se você pegar 700 com uma média de 300 a 1.000, Sim, não, você está atingindo... Sim. Você atinge 2.000 pessoas por semana, de temas Olha interessantes. Então, a gente fala de crime na internet, a gente falou de crime na internet com a Adriana Durso, violência contra a mulher, a gente fala de eleição, de todos, a gente fala de direito do trabalho, da reforma trabalhista. Eu tento linkar com temas da atualidade e trazer também histórias de sucesso. Hoje, por exemplo, o tema é bastante interessante. Hoje, para quem vocês vão assistir, vocês vão procurar lá o vídeo do Constantino. Conta aí, Constantino. Conta da É verdade, ele vai estar disponível, na verdade. O programa é gravado. Mas no dia 8 de setembro, a gente faz com a Cosma Anastácia. Ela saiu do Piauí, foi para o Distrito Federal, trabalhou de empregada doméstica, frentista e várias outras profissões, porque ela tinha o sonho de ser advogada. Ela entrou na faculdade de Direito com 40 anos, e tirou a AB o ano passado e hoje advoga. Então, assim, é uma história de superação, de sucesso. Não, é assim, você procura trazer é o amor que vai guiando, né? O amor vai guiando a pessoa vai se superando, né? E as portas vão abrindo. E a história de fazer o programa não é só alegria, né? Porque, por exemplo, eu tenho toda quarta-feira, que é o meio da minha semana, comprometido. Então, já tinha uma viagem para fazer, eu posso ir, mas como é que é a internet? Tem internet no hotel? Não tem? Porque eu estou vinculado a fazer o programa, toda quarta-feira, 19 horas. O seu programa ele ficou semanal, né? Você hoje canalizou aquele horário para fazer o programa, né? Então, você vem com a preparação toda, né? De convidar o entrevistado, fazer a pauta. Explica para o pessoal que queira entrar, né, nessa advocacia, porque é uma advocacia, né? Você está trazendo o conteúdo, tá mostrando o conteúdo, e isso você amplifica, né, o conhecimento para os clientes, para os futuros clientes, para os amigos. Então, é um trabalho, como é que eu vou falar, social, né? O programa ele vira um programa social. Eu acho que a maior dificuldade, quando você começa a fazer vários programas, e você também sabe disso, fazer o programa não é a dificuldade, porque você acostuma, ele vai até no automático, né? Você começa o programa e já ele deslancha. A dificuldade é que assim são 4 a 5 convidados por mês. Sim. Você tem que convidar, ajustar a agenda, ver se pode ir na data, o programa é naquele horário. Aí você tem que, além disso, ajustar a pauta, manda antes para ver se está ok, se você não vai perguntar alguma coisa que deixa o entrevistado numa saia justa. Às vezes a gente até pergunta para não ficar também, para ter alguns assuntos importantes, mas é um trabalho todo, né, de ter a sequência. A sequência do programa é que é a dificuldade, né? Então, você tem que ter, sei lá, eu já entrevistei 66 pessoas. Então, não é simples. E a gente pretende continuar. Esse projeto ele é apaixonante, né? Você vai se apaixonando por ele. Muito. Me conta essa paixão. Assim, porque ele começou de um jeito, né? Que você falou, foi fazer um programa, e você acabou se apaixonando, né? Acabou se apaixonando pelo programa. O que é legal são os comentários que eu recebo, às vezes ao vivo, e os que eu recebo depois. Então, assim, é muito gratificante. Eu recebo assim vários. Poxa, nunca imaginei que eu ia assistir um programa jurídico e entender tudo que foi falado. A linguagem que vocês utilizam é muito boa, abriu meus horizontes. Me ajudou numa questão pessoal. Então, você acaba entregando você acaba entregando muito mais do que simplesmente um programa de entrevistas, né? Então, a gente fez
um programa com o Dr. Judson, que é um delegado que prestou concurso com 50 anos, 52, passou para delegado no Acre, teve que até conseguir entrar com liminar para poder ser empossado por causa da idade, uma questão toda lá. E aí eu recebi um comentário, pô, eu estou no 9º semestre de advocacia, tenho 56 anos e estava querendo desistir, mas a história do delegado, do Dr. Judson, me inspirou, eu vou continuar porque eu também posso. Quer dizer, então... Isso é legal, né? Porque você fala assim, uma se fosse uma informação, informação... a gente está fazendo a diferença na vida de alguém, além de levar conteúdo jurídico. Até porque, assim, não é um programa jurídico técnico para levar conhecimento só para advogados. A gente leva, óbvio, esse é o foco do programa, mas vai além disso. É de realmente... Essa amplitude, né? De a gente conseguir hoje levar fatos, né, concretos que as pessoas não se percam, né? Eu acho que é isso. Eu cada dia mais estou satisfeito com o programa. E uma dica para quem quer entrar nisso: planejamento. Eu vou te falar por quê. Eu comecei meio que na brincadeira, vou fazer, e eu convidava numa semana para a próxima. Sim. Cara, é horrível. A tensão é absurda. Pô, mas aí, não sei se vai dar, eu te respondo amanhã. Aí amanhã já está. Mas se o cara fala não, como é que eu faço? No último horário, aí, né? No último horário. A gente chega num planejamento que hoje eu tenho sempre os convidados do mês fechados. Então, assim, meus convidados até o primeiro programa de outubro estão fechados. Sim, porque o seu é ao vivo, né? Você não, se o convidado tiver qualquer problema, você no seu ao vivo ele quebra, né? Ele quebra. E já aconteceu. A gente fez um programa com o ouvidor, das polícias de São Paulo, o doutor Eliseu. Cara, ele me ligou às 17h30, programa 19. Ele me ligou às 17h30 e falou: cara, eu estou no pronto-socorro, estou com uma crise de dor nas costas, ciático, não lembro muito. Tomei um monte de remédio, provavelmente eu vou dormir. Eu vou tentar acordar, vou botar o despertador e fazer o programa. Eu falei: esquece. Não, né? Vamos a saúde em primeiro lugar. Exatamente. Aí eu entro às 19 horas. Esse foi o que aconteceu. O programa está adiado, o programa fala um pouquinho e saio. Acontece, mas você tem que estar preparado para tudo isso, né? Sim. E aí, o que eu já tenho agora? Eu tenho alguns amigos convidados, você, inclusive, é um deles, que já vai para a minha agenda. Já pode? Se tiver precisar de um espaço, a gente vai embora. Se acontecer de novo, aconteceu isso uma vez, 2 vezes eu tive que adiar o programa. O que eu vou fazer, até em respeito às pessoas que têm programado a quarta-feira às 19 horas, eu vou chamar alguém como você ou como alguns outros amigos para a gente bater um papo, pelo menos para levar o conteúdo para as pessoas que têm se programado para assisti-lo na quarta-feira às 19 horas. Você já viu esse outro formato, que é um formato de podcast, né? Sim. Só fazer. Você pensa, depois da pandemia, vir por esse formato? Assim, está namorando esse formato? Ainda não está? Ou está pensando num formato diferente? Então, eu já recebi algumas propostas. Você já tinha falado disso comigo também. O Wilson, que é do Juristas, do portal Juristas, ele fala muito comigo: vamos fazer pelo YouTube, porque o Instagram cai, porque o Instagram não dá acesso, vamos deixar salvo. Mas, cara, eu tenho uma dificuldade tão grande de abandonar essas pessoas que estão comigo desde o início. Eu preciso amadurecer a ideia. Eu sei que realmente o Instagram não é uma plataforma que vai além, mas eu tenho essa coisa do respeito com quem está comigo lá desde o início. Mas pelo seu programa você tem vontade, assim, futuramente, né? Se pintar uma... Porque o seu é muito parecido com o podcast, né? Eu falo assim, o programa é muito... Tem essa questão hoje da pandemia, né? Porque por isso que você faz esse do Zoom, mas eu gostaria de um dia assistir, porque o seu programa é muito apaixonante. Então, por isso que a gente dá essa dica de falar assim: será que o Constantino vem num programa de podcast, né, futuramente? Assim, a gente está lançamos para ver se a gente puxa alguma novidade. Eu não poderia dizer que eu não vou, né? A gente tem que acompanhar a evolução. Eu vou sim, eu não tenho nenhuma restrição. Eu tenho preocupação com essa coisa de, são, sei lá, 66 semanas que algumas pessoas estão lá toda quarta-feira. E aí, às vezes, eu recebo assim, sei lá, algumas pessoas: hoje eu não consigo assistir, mas eu vou assistir a gravação. Então, já tem essa vinculação. Me preocupa o pessoal já gosta do programa.
Me preocupa um pouco quebrar isso, mas a gente tem que evoluir, né? Óbvio que YouTube e outras plataformas, e o formato de podcast, ele dá mais oportunidade, né? Porque você perde o ao vivo, aí você tem lá, você consegue atingir mais público. Talvez seja interessante, mas eu não estou fechado a isso, não. Vou Estou aberto fazer a uma convite. pergunta para você. 30 anos de advocacia, né? Já teve uma boa vista, né, da advocacia. Como é que você está imaginando essa advocacia, ou quase pós-pandemia, né? Vamos pensar o ano que vem, e uma advocacia em 2023, né? Porque eu falo que 2022 vai ser um ano eleitoral, vai ser um ano que estamos saindo de uma pandemia, se Deus quiser, né? Que não apareça mais nenhuma variante, né? Para nos assustar. Tomara. Então, você vê 2023 um ano que a coisa vai começar a andar, né? Nós vamos começar a caminhar. Como você vê como cidadão, como advogado, né? Essa visão de uma... Você acha que a advocacia vai modificar nessa? Porque nós tivemos agora os fóruns fechando, os fóruns trabalhando em estilo remoto. Você acha que nós vamos vir para uma nova mudança de advocacia? Sim. Acho que Veio uma mudança muito grande aí? quem estuda muito isso... Perdão, pode finalizar. Não. O que você imagina? Como advogado, como cidadão, né? Entrando no dia a dia nessa questão e escutando muitas pessoas. Isso é muito legal, né? Porque como o seu programa você escuta muitas pessoas, você acaba tendo uma abrangência, né, de opiniões. Você sabe que eu tenho feito essa pergunta quase que constantemente para os meus convidados, né? Futuro da advocacia. A maioria diz que a advocacia não será nunca mais a mesma. A gente não vai ter mais a mesma advocacia. Aquela advocacia dos moldes antigos, ela está prestes a morrer, se não morreu. Hoje, quem não tiver conectado, quem não tiver linkado com as ferramentas da tecnologia, com o marketing, não só com isso, né? Mas focado na tecnologia no próprio dia a dia do escritório, vai ficar para trás. Eu acho que a gente já tem uma primeira ruptura que ela acelerou com a pandemia, mas que ela já vinha acontecendo, né? Que essa coisa daquele modelo antigo da advocacia ter ficado para trás. Sim. Então, independente da idade, e aí a gente fala do jovem advogado, do advogado com mais tempo de advocacia, dependendo da facilidade em lidar com as questões tecnológicas, a advocacia nova do futuro precisa disso. É uma advocacia, acho que mais dinâmica, mais rápida, mais tecnológica. Pensar na advocacia pós-pandemia, me parece que o campo para a advocacia, com a pandemia, ele aumentou ao invés de diminuir. É óbvio que a gente teve, com o fechamento dos fóruns, quem vive muito de levantamento de alvará de processo, com essa coisa toda, é óbvio que você teve uma restrição da atividade jurídica, mas alguns serviços estão represados, né? Não é porque a demanda jurídica diminuiu, eles estão represados. E isso deve voltar com a reabertura dos fóruns, com a reabertura da economia. Além de voltar o que a gente já tinha represado, surgem novas oportunidades, tantas outras oportunidades para se atuar, né? A própria questão das empresas que fecharam, de quem é a responsabilidade, isso gera a questão trabalhista de quem foi pago, de quem recebeu, de quem não recebeu. Isso é uma visão do novo advogado, né? De ficar antenado nessa questão. E o advogado mesmo, né? Que tem que se antenar a todos os aspectos sociais. A própria renegociação de contratos não serão mais o mesmo, né? Serão mais renegociação de índices, novos modelos. Acho que tudo isso traz um campo fértil para a advocacia. Você acha que a ordem também tem que acompanhar essa questão? Com certeza. A gente está de ordem dos advogados tem que ser protagonista em qualquer situação. A grande crítica que eu faço à OAB é sempre que ela deixa de ser protagonista, independente da pessoa. Aí a gente fala da gestão de São Paulo, a gente tem hoje o Caio como presidente. A crítica não é o Caio pessoa, não é o Caio advogado. Não teria motivos para fazê-la. Mas ao Caio presidente da ordem, eu acho que perdeu o protagonismo para a sociedade. Talvez para as subseções, que ele tenha feito um bom trabalho.
eu nem tenho conhecimento suficiente para criticá-lo nesse ponto. Mas A ordem ela tem que ser para o advogado, né? O mais importante é a ordem Sim, para o advogado. Para o pequeno, e para o médio, para o que está começando, né? ela tem que ser protagonista. Se a gente for para a esfera federal, ela tem que ser apartidária. Sim. Gosto do Felipe Santa Cruz, conheço o Felipe Santa Cruz, mas a questão de tentar trazer uma discussão pessoal, Felipe Santa Cruz, Bolsonaro, porque Sim. falou do pai do Felipe, que é um absurdo, né? Sim, claro. Extrapolou, não dá o direito de utilizar o OAB. Isso nem visto como a parte do advogado, mas como a parte da pessoa, né? Não teria que falar sobre aquilo. E aí a gente começa a perder o foco no advogado. Porque aí, se eu tenho uma advocacia, uma OAB partidarizada, você tem uma OAB não protagonista, eu perco o foco, que é o advogado, e a gente não pode deixar de ser a maior e a melhor entidade da sociedade civil, porque isso reverte para o advogado, né? Quando eu tenho uma advocacia protagonista, o meu contato no fórum é diferente, porque o que me preocupa é a coisa de desvalorizar o advogado. Hoje todo mundo trata o advogado, a gente tem vários exemplos aí de, sabe, o cara algemando o advogado porque foi discutir uma prisão ilegal, advogado sendo preso porque orientou o cliente. São coisas assim. Isso é porque me parece que tem um link direto com essa perda de prestígio. E a OAB não pode permitir isso. E se quando você tem o prestígio, a prerrogativa, você vai ser bem atendido e você vai ser respeitado e respeitar, né? Que o advogado... Independente de quem esteja à frente da OAB. Independente, a gente não pode pensar assim. Eu não posso tirar a OAB, que hoje talvez tenha uma bandeira mais de esquerda, talvez tenha, nem estou afirmando, talvez tenha um viés ideológico de esquerda, e levar essa OAB para um viés ideológico de direita. Sim. Eu só mudei o quintal. Eu tenho usado uma frase que é assim: eu não posso tirar a OAB de um quintal e colocar a OAB no outro quintal. A gente tem que estar lá na cobertura. Eu tenho que tirar a OAB do quintal e levar a OAB para a cobertura. Uma instituição sui generis, né? Que é a base dela. Sim. Como sempre foi, a OAB participou das diretas, a OAB participou da Constituinte, a OAB sempre é consultada e respeitada. A gente não pode perder isso, independente de quem esteja lá, Felipe Santa Cruz, A, B, C, Caio, não importa. Vai além desta questão política de OAB. Sim. No lado democrático. Exatamente. A OAB enquanto instituição, isso me preocupa. E uma outra coisa também que me preocupa, já fazendo esse link de como será a advocacia, acho que vem uma coisa que me preocupa mais ainda, né? Como será o Brasil? Como será essa questão da ruptura das instituições, STF querendo atuar no executivo, o executivo dizendo que não vai respeitar mais decisão judicial. Isso é inimaginável, né? Como é que a gente pode imaginar? A gente não tinha nem ideia disso, né? E a coisa está degringolando para um aspecto surreal, né? Surreal. Né? Como que você imagina que o mandatário do país diz: eu não cumpro mais decisão judicial? Cara, a insegurança jurídica dominou. E, ao mesmo tempo, você tem ministros do STF extrapolando a função, que aí dá um palco para o chefe do executivo. Então, assim, a gente tem um país de pernas para o ar, né? Sim. Aí a gente tem um STF... mais um freio e contrapeso. Agora, pisou no acelerador e todo mundo está pisando no acelerador. E a gente tem um STF que, assim, eu não tenho muito medo de falar as coisas, talvez seja um defeito que eu tenho que evoluir. O STF fala, anula as condenações do Lula, não tenho nada contra o Lula, eu não gosto dele, mas eu não tenho nada contra o Lula. Tecnicamente foi certo, mas por que não foi certo? Está na primeira petição da defesa, lá atrás, já dizia isso, Curitiba não é competente para julgar essa questão. Aí a gente vai, leva, passa recurso e mais recurso. Demorou demais, né? Tira o Lula da eleição, certo ou errado, para mim foi um prazer, porque eu não gosto dele, mas ok, tira o Lula da eleição. Não, mas visto como advogado, né? Tirando o como advogado estava errado, né? Não poderia. Mas tira ele da eleição, aí ele é julgado pelo tribunal, pelo TRF, a questão vai para o STF, é derrubada no STF, aí a gente chega lá na frente, por uma questão política, porque não mudaram os ministros, então não mudou o entendimento técnico. Por uma questão política, a gente devolve os direitos políticos e anula tudo. Que segurança jurídica que a gente tem num país desse? Se era para ter anulado porque tecnicamente está errado, tinha que ter anulado lá na frente.
Já, Lá atrás, já perdão. Lá no juízo atrás. da Coca, exatamente. Porque o Cristiano Zanin, o advogado principal do Lula, ele fala isso desde sempre. Ele não inovou agora, nesse habeas corpus, acho que foi um habeas corpus que foi julgado. Ele não falou disso agora. Ele fala disso desde sempre. E O ninguém ouviu. STF ele veio com uma legislação, né, uma decisão vanguardista e deixou, né, e não estancou a sangria, foi estancar depois, né? Então, e aí a decisão agora ela é jurídica, técnica ou política. Aí quando a gente pode pensar, nem estou dizendo que seja, que a gente pode pensar que essa decisão de agora ela é política para enfraquecer aquele que está sendo mandatário do país e que muita gente não concorda. É porque o pessoal não conhece o aspecto jurídico, né? Daí fala assim, mas aí me coloca, virou uma questão política. Me coloca em dúvida de assim, será que o STF está agindo corretamente? E aí mais preocupação vem em cima disso. Ele traz uma insegurança jurídica, né? Ele já está trazendo uma insegurança jurídica. E o STF agindo assim, ele pacifica o país ou ele dá palanque para quem quer romper com as instituições? São preocupações que a gente precisa pensar, né? E isso é bom para você pensar também, né? Porque é uma coisa muito complexa e é uma coisa que está acontecendo dia a dia. E eu não estou aqui fazendo acusações a ninguém, eu só estou colocando ponto de vista para que a gente evolua, né? Não, isso é muito legal, Constantino, porque você tá trazendo uma base jurídica, né? Que assim, olha, deveria no juízo ACO já anular desde, né? A coisa prosseguiu de um jeito, né? Que daí as pessoas acabam falando que virou uma decisão política, não, virou uma decisão. A corda se enrolou em todos os pescoços, né? Então é tão absurdo que aí abre a possibilidade, como a gente viu aí, eu acho que é o pessoal lá de Mossoró, de algum lugar aí, da Procuradoria, que entrou com uma ação para que sejam indenizados, seja devolvido dinheiro em razão da Lava Jato. Mas aí eu penso assim, como é que as pessoas devolveram dinheiro se a corrupção não existia? Porque vários dele, Palocci e tantos outros, devolveram, mas ele pegou o dinheiro do bolso e devolveu para não ser acusado? Então, o crime existiu. E aí, as nossas instituições deixaram que esse crime andasse pelo caminho errado, se é que andou, se é que teria que ser anulado. Quer dizer, aí você cria essa balbúrdia num país que hoje a gente fala de ruptura das instituições. Eu tenho um presidente da República que falou para que todo mundo que quisesse ouvir, falou que não vai respeitar a decisão do STF. Eu, fazendo 30 anos de advocacia, cara, eu olho para isso e falo, o que eu vou falar para o meu neto? Que país é esse? Já dizia a Legião Urbana, né? Que país é esse? O que você vai falar para o cliente, né? Também. Quem ganhar uma ação agora vai falar assim, a outra parte vai falar assim, eu não respeito a decisão judicial, porque o presidente não respeita, eu também posso não respeitar. E a gente passando por todos os governos, de direita, de esquerda, todos eles têm um mérito. Vem do lado do Fernando Henrique, Itamar, Lula, Dilma, Temer, nenhum deles nunca desrespeitou uma decisão judicial. Sim. Por mais que não concordasse com ela. Sim. O STF proibiu a Dilma de nomear o Lula. Não é? E se você discorda, você entra com recurso, né? É aquela questão. Mas a gente nunca antes na história deste país você não pode haver a ruptura, né? Você fala assim, não concordo com essa decisão. Tudo bem, vamos recorrer e vamos mostrar. Não essa questão de eu não concordo, a bola é minha, né? E eu não jogo mais. Né? Uma sociedade que perde o respeito ao judiciário está fadado à desgraça. Isso é muito perigoso para nós, advogados, né? Porque daí o judiciário vai derreter, vai desmoralizar. A advocacia que está naquela questão, né, que nem você se colocou e a gente coloca, que ela está precisando do respeito, ela tem que se impor mais, ela derrete junto com o judiciário, então assim, o legislativo não vai segurar e o executivo não vai segurar. Então nós vamos ter uma ruptura de instituições. É muito preocupante isso, né? É um lado muito preocupante.
porque daí ninguém vai, né, ninguém vai respeitar mais instituição nenhuma. Meu Deus. Bom, não, mas nada disso vai acontecer. A gente vai conseguir voltar aos trilhos. Ah, sim, eu acredito também. E você acredita Podemos também perder a que em esperança. 2023, sendo um ou outro, né, sendo quem for, que vai trazer novamente o país aos trilhos. É Quem bom, dera a gente... é bom que nós vamos fazer muitas outras entrevistas, Constantino, porque o que acontece? Eles não deixam da gente parar de filosofar, né? A gente está Eu vou... filosofando semanalmente. É, Teve um problema semana passada do pagamento dos precatórios, né? Essa questão, que a sentença transitada de julgado, né? Você já tem essa proteção. Ah, vamos fazer um parcelamento agora. Então, você quebra a Constituição de uma forma também que, assim, quem ganhou deve receber, né? Trazendo para o linguajar mais fácil, né? Nessa questão. E assim, ó, você vai receber, mas vai receber Casas Bahia. Então, você muda a ordem do jogo, né? É isso que você está contando. Você muda a ordem do jogo, então essa é a questão, né? Dessa ruptura toda. Vai ser bom para nós advogados, né? Porque sempre quando tem muita filosofia, surgem teses variadas, então todos os advogados que estão assistindo, não coloquem o coração na parte política, coloquem o coração na parte técnica, né? sim, claro. Colocando, mas é assim, vai ter muita abrangência e muita filosofia. Eu gostei muito dessa nossa conversa. Eu acho que as próximas conversas vão ser muito interessantes nessa questão, porque eles não deixam a gente parar de filosofar, vamos filosofando, né? Pelos acontecimentos. Eu espero que não exista uma ruptura, né? E como você não acredita nisso, que fique só na garganta e vá ao vento, né? Que eu falo assim, no palanque eleitoral. É verdade. Mas, E quem dera, né? Que você colocou, se for um ou outro, em 2023 o país tem que seguir. Quem dera não fosse nenhum dos dois. Quem dera a gente tivesse uma terceira via que pudesse carregar esse nosso país porque ele merece ser, né? Que é o gigante adormecido e que eu comparo o Brasil a uma luta, né? Ele tenta levantar, o cara vem. Aí ele tenta levantar, vem. Mas não param de dar porrada não também, é? né? É Teve porrada uma de hora tudo que a que é gente lado. estava discutindo de, de avião, né? A gente estava discutindo dos aeroportos, que estava muito cheio, e agora a gente discute que a fome voltou, né? E você tem uma miséria enorme. A gente, é como você falou, na hora que estava levantando, né? Porrada Já mesmo. estamos deitando de novo. Era tão bom, né? Discutir que o aeroporto estava cheio, né? Nem Vamos. fala. E Eu agora queria nós só... estamos discutindo a fome, a miséria, o desemprego. Então, nós voltamos, né, nessa. Mas a gente é brasileiro e não desiste nunca. Constantino, agradeço muito. Obrigado. Você que gostou, comente, compartilha. Entra no Instagram do Constantino, Direito em Pauta. Fala para mim, Constantino. É @Constantino Morello. Constantino Morello. Aqui, ó, Entra Constantino pelo meu pessoal. Morello. Entra lá no pessoal. Toda quarta-feira, às 7 horas da noite, sempre um convidado também muito especial. O Constantino tem convidados excelentes, né? Você vê pelo Edmundo, que foi, pelo o professor Ives Granda Martins, né? O doutor Durso. O doutor Durso também fez parte aqui do programa. Daí ele contou, vocês têm que vir assistir também, tem um programa que ele queria fazer artes plásticas, ele não queria advocacia. A É advocacia verdade, é ela verdade. vem com amor, né? Ela vem com amor. Então, você que é estudante, que já deve ter pensado umas 10 vezes em largar o curso, pensando naquela prova difícil, né? Como todos já pensamos, né, Constantino? Acho que não teve um que Certeza. fala assim, eu vou largar o direito. Não, persista, porque o direito é legal e ele traz depois um amor que você vai crescendo. E isso é muito legal, a gente conhecer as histórias das pessoas. E eu acho que, como você falou, a gente vai ganhando o amor pelo programa, né? O programa
vai crescendo e a gente está gostando de fazer esse trabalho. Quem sabe a gente ainda vai fazer um trabalho de podcast, né, Constantino? Saindo a pandemia, a gente senta numa mesa e vamos fazer com as pessoas, vamos fazer um podcast. O pessoal do Podpah que se cuide, que a gente vai acabar indo para um podcast. Hein? Bora lá. E aí, só fazendo um parênteses, que você falou do Durk, sabe que ele é uma das minhas inspirações na advocacia, né? Ah, é verdade? Isso é bom. Depois, então, a gente vai fazer um programa, os três juntos, que foi muito legal a conversa dele. Constantino, obrigado. Suas considerações finais. Te agradeço, te parabenizo pelo programa, sempre com ótimos entrevistados, me sinto lisonjeado. É isso. Assistam, continue prestigiando o programa Direito de Voz, porque realmente são convidados especiais, tirando alguns que vão pela amizade, como eu, por exemplo. Não, você é muito especial, você sabe disso, que você é um grande advogado, tem um programa especial, a gente vai trazendo gente, e o legal é essa, visões de Brasil diferentes. Eu acho que a democracia é o diálogo, né? Eu falo que a democracia é o diálogo, e está faltando isso. Então, o seu trabalho, o meu trabalho, o trabalho de tantos outros que se colocam a fazer esse programa no YouTube, né? Porque a pessoa, quando vai fazer o programa no YouTube, é mais por amor, né? Como você falou, sim, é mais por amor. Então, assim, está sendo um crescimento muito legal. Então, assim, o diálogo vai ser a nossa base para ser uma grande nação. A gente acredita. É isso aí. Perfeito. Te agradeço a todos que estão e vão assistir ao programa e fico à disposição sempre aí para que a gente tenha um país melhor. Esse é o nosso objetivo. Uma sociedade melhor, um país melhor e a advocacia sendo protagonista. Obrigado. Um grande abraço. Para você que gostou do programa, comente e compartilhe e aperte as notificações. Semana que vem nós voltamos com novas entrevistas, mais um convidado para a gente aumentar esse tijolinho e fazer um crescimento da nossa sociedade brasileira. Conto com vocês. Grande abraço.